Vamos a Brasília, Elivaldo, conversar com o Délio Rocha, que traz informações para a gente sobre as repercussões das declarações do presidente Jair Bolsonaro durante uma solenidade militar ontem. O presidente disse que a democracia e a liberdade só existem no país porque as Forças Armadas querem. Depois disse que foi mal interpretado e aí muitas pessoas em torno dessa declaração do presidente Jair Bolsonaro tentando colocar panos quentes e também dizer que o presidente não quis dizer exatamente aquilo que ele acabou dizendo nessa frase solta durante uma solenidade militar. Délio Rocha é quem traz as informações para gente. Oi, Délio, bom dia. Oi, Nádia Rodrigues. Primeiro, Nádia, meu parabéns aí por esse Dia Internacional das Mulheres, você que representa tão bem a ala feminina desse país, especialmente do nosso estado. Bom dia ao Elivaldo Barbosa, bom dia a todos. Essa declaração de Jair Bolsonaro teve uma repercussão muito negativa no meio político, na imprensa em geral. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a base da democracia não está nas Forças Armadas, mas sim no Congresso Nacional e principalmente na relação harmônica entre os três poderes. Aliados do presidente aí se apressaram em fazer a defesa da declaração de Jair Bolsonaro, entre eles o vice Hamilton Mourão, que disse que a declaração foi distorcida e que não representa uma ameaça. E essa declaração foi dada, como você mencionou, numa solenidade militar ontem no Rio de Janeiro. E na oportunidade, o presidente também falou sobre o projeto de reforma previdenciária dos militares. Vamos acompanhar na reportagem. Jair Bolsonaro veio ao Rio para participar da celebração dos 211 anos do Corpo de Fuzileiros Navais. Durante a cerimônia, militares receberam a medalha Mérito Anfíbio pela dedicação à profissão e ao aprimoramento da condição de combatente. O presidente disse ainda que democracia e liberdade só existem quando as Forças Armadas querem. A segunda missão será cumprida ao lado das pessoas de bem do nosso Brasil, daqueles que amam a pátria, daqueles que respeitam a família, daqueles que querem aproximação com países que têm ideologia semelhante à nossa, daqueles que amam a democracia e a liberdade. Isso, democracia e liberdade, só existe quando as suas respectivas Forças Armadas assim o querem. Em Brasília, o vice-presidente Hamilton Mourão diz que a declaração de Bolsonaro sobre militares e a democracia foi mal interpretada. O que o presidente quis dizer? Está sendo mal interpretado. O presidente falou que onde as Forças Armadas não estão comprometidas com democracia e liberdade, esses valores morrem. Tá aí, Nádia, então é mais uma declaração polêmica de Jair Bolsonaro e muitos governistas defendem que o presidente deve falar menos de improviso, como aconteceu nessa solenidade de ontem no Rio de Janeiro, e que ele também deve utilizar menos as redes sociais. E o que a gente ouve aqui em Brasília, Nádia, é que o presidente ainda não tem um plano de comunicação e assim estaria mais exposto, estaria mais sujeito a dar declarações polêmicas que acabam gerando uma agenda negativa para o governo. Nádia. Bom, mudando um pouquinho de assunto, Délio e Elivaldo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Elivaldo, está sendo considerado suspeito por atuar num caso que beneficia Paulo Preto, que era considerado operador financeiro de esquemas do PSDB. E o Ministério Público Federal agora pede a suspeição do magistrado. Exatamente, ele teria dado uma decisão para postergar aí essa investigação, mas depois ele voltou atrás. Antes mesmo, na semana passada, ele tomou essa decisão de contrário e de antecipar já o que estava determinado na investigação, na ação lá no Supremo. Mas, de certa forma, mais uma vez, não é a primeira vez que isso acontece com o ministro Gilmar Mendes. Ele é tido assim como um ministro que meio suspeito nas suas atuações. O que pesa contra ele, hein, Délio, nessa acusação?
Olha, Nádia, primeiro eu queria dizer que, neste momento, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, está analisando, né, se pede ou não, se faz o pedido de suspeição ou não. Depois esse pedido aí precisa ser enviado ao Supremo Tribunal Federal. Agora, Gilmar Mendes é suspeito de ter beneficiado Paulo Preto, que é o operador financeiro do PSDB, de ter concedido a Paulo Preto um habeas corpus, e aí esse habeas corpus teria sido mediado, negociado com o ex-senador do PSDB, Aloysio Nunes, de São Paulo. É o que a gente acompanha na reportagem. As mensagens e contatos telefônicos entre o ex-ministro Aloysio Nunes, do PSDB, e o gabinete do ministro Gilmar Mendes estavam em um celular apreendido pela Polícia Federal na última fase da Lava Jato. O aparelho é de Aloysio Nunes, alvo da operação. Segundo os procuradores, ele usou a relação pessoal com o ministro do STF para atuar em interesse próprio e de Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, apontado como operador de propinas do PSDB. O objetivo seria atrasar um processo criminal na Justiça de São Paulo. No dia 10 de fevereiro deste ano, o advogado pergunta a Aloysio Nunes: "Caríssimo, você já falou com o nosso amigo?" Uma referência, segundo a Lava Jato, ao ministro Gilmar Mendes. No dia 11, Aloysio responde: "Falei, resposta vaga, sim, já estou sabendo." E completa: "Compreensível, dadas as circunstâncias." O advogado responde: "Você é um anjo." No mesmo dia, a Lava Jato aponta que Aloysio Nunes recebeu ligação do gabinete do ministro Gilmar Mendes. O contato durou pouco mais de 1 minuto. Nunes também falou com Raul Jungmann, ex-ministro da Segurança Pública, que repassou 2 números de celular que seriam de Gilmar. No dia 13, o advogado informa a Aloysio Nunes que o ministro Gilmar Mendes havia mandado soltar Paulo Preto. Nunes, então, envia mensagem a Raul Jungmann, comemorando a decisão. E Jungmann responde: "Senhor de escravos." O pedido da Lava Jato já está sob análise da Procuradoria-Geral da República, que é a responsável por acionar o Supremo. Se Raquel Dodge concordar com o impedimento de Gilmar Mendes nos casos de Paulo Preto e Aloysio Nunes, o pedido será analisado pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Caso ele admita a suspeição, Gilmar Mendes será ouvido, mas é o plenário que dará a palavra final, em uma sessão secreta, como prevê o regimento da Corte. Nádia, e se esse pedido for feito então ao Supremo, e se o pedido for aceito, né, nessa votação aí com voto secreto, aí Gilmar Mendes vai ficar impedido de atuar nesses casos envolvendo o Paulo Preto, né, que é considerado o operador financeiro do PSDB. Agora, essas denúncias aí, ou essas suspeitas envolvendo Gilmar Mendes, não é a primeira, né? Gilmar Mendes, que sempre está envolvido aí em polêmicas no Supremo Tribunal Federal, mas essas suspeitas também são muito ruins para a casa, para o Supremo como um todo, Nádia. Obrigada, Délio Rocha, ao vivo lá de Brasília, e com outras informações daqui a pouco aqui na TV Estado Verde, no Jornal do Piauí. A imagem do ministro Gilmar Mendes, no todo, não é realmente das melhores, não, Elivaldo. Agora vamos à última de hoje. Olha, Nádia, eu confesso que fiquei meio intrigado com a informação que recebi, mas é fato. O nome do deputado estadual Marden Menezes, que já foi presidente do PSDB e é deputado estadual do PSDB, tem sido lembrado para a eleição de prefeito de Teresina no próximo ano. E um dos argumentos tem sido a boa votação que ele obteve na capital piauiense na eleição de outubro do ano passado. Agora, o que me intrigou é o seguinte: ele tem sido lembrado por setores da oposição ao prefeito Firmino Filho. Que Marden Menezes e Firmino há muito tempo não se falam, são 2 tucanos que não se bicam mais, que não se entendem mais, isso é fato também. Agora, que Marden já está com essa disposição de admitir uma candidatura pela oposição, aí a coisa muda completamente. Ou ele vai deixar o partido... O domicílio dele é em Piripiri? Não, é aqui. Aqui, né? Ou ele deixa o partido, ou ele deixa o PSDB, ou vai trombar com o prefeito da capital, que seguramente o nome de Marden Menezes não está na agenda de Firmino Filho para a sua sucessão no ano que vem.
Obrigada, Livaldo. Até daqui a pouco no Jornal do Piauí. Já é sexta, né? Sexta, não. Semana curta, não foi? Curtíssima. Curtíssima. Foi Então, um relâmpago. Até segunda, né? Até segunda aqui no Notícia da Manhã, Livaldo. Bom final de semana para você. Por falar em final de semana, neste sábado tem Piauí que trabalha aqui na TV Cidade Verde. Veja os destaques do programa. No principal curral da fazenda, as vacas com melhor desempenho de produção leiteira. O gado curraleiro pé duro é preservado e bem criado na fazenda Alto da Cruz. A seleção do pé duro que possa vir a ser viável dentro da propriedade, ou seja, dar um leite para a fazenda e carne. Visitar, percorrer a fazenda Alto da Cruz nesta época do ano exige coragem, disposição, perícia. O transporte é o quadriciclo. Tem água por todos os lados. A estrada vira um riacho. O que era caatinga vira Pantanal. Não tem lugar mais bonito que Campo Maurício nessa época, Leandro. Você pode olhar e presenciar isso aqui, testemunhar isso aqui. Campo Maurício nessa época dizem que o Pantanal é muito bonito, mas eu tenho certeza, conheço algumas áreas do Pantanal. As que eu conheço fica longe das belezas naturais de Campo Maior. Campo Maior, terra abençoada. Que imagem linda, né? A Piauí que trabalha amanhã às 7 horas da manhã aqui na TV Cidade Verde.